Oi, gente, boa semana! Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal. É uma satisfação estar com vocês mais uma vez para um super bate-papo e que está super ligado a um tema que vocês demonstraram alto interesse quando eu abri uma caixinha aqui nas redes sociais, que é construção de solo. O que é importante fazer para construir um solo que fique até mais robusto para aguentar, por exemplo, períodos de veranicos que têm se tornado cada vez mais comuns em diferentes regiões do país, e quais são os princípios básicos, como fazer isso usando inteligência artificial. Quem já está fazendo? Tem cases de sucesso no Brasil? E qual é a quantidade de sacas a mais que estes agricultores conseguiram ao aplicar técnicas de construção de solo, de inteligência artificial para ter esses resultados? Essas e outras perguntas a gente vai ter respondido na live de hoje com um dos grandes especialistas em solo no Brasil. Ele é jovem, inteligente, articulado, criou um grande negócio dentro dessa área com o Data Farm. É o João Dantas, ele é cofundador do Data Farm e vai estar conosco aqui falando de dados, de construção de solo, de uso de inteligência artificial no agro brasileiro e muito mais. Então, 19 horas pontualmente, quero deixar vocês se acomodarem para a nossa noite de hoje, cumprimentá-los. Na sequência, João, vou chamar você, se já estiver por aí, aguarde um minutinho que é hora da gente saudar a nossa querida audiência que está aqui. Quero saber de onde vocês estão vendo esse conteúdo, quais são as dúvidas de vocês. Vocês sabem que é hora de eu colocar aqui, né, o tema da nossa live e a gente juntos vai construir um bate-papo super legal. Eu cheguei a falar, o solo fala, porque eu acho que é exatamente isso, né? Tem sinais ali que a gente pode capturar e aprendendo a entender essa linguagem, a gente pode melhorar e ganho de produtividade com inteligência artificial. Vamos lá. Aqui um pouquinho. Já vou saber de vocês, gente. Vamos ver. Tô aqui com o Eduardo de Chapadão do Céu. Seja bem-vindo, Eduardo. A Miriam de Teófilo Otoni, Minas Gerais, o Edmilson de Piraí do Sul, Paraná, o Valmir de Cáceres, Mato Grosso. Temos muito mais gente aqui, o Neiva Mantelli, de Jataí, Goiás, Juca de São Paulo, Danilo de Naviraí, Mato Grosso do Sul, Lucas de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. O Edmilson tá dizendo, bora, vamos lá. Tem o Rodolfo de Ponta Grossa, o João dizendo que tá com muita chuva em Vacaria. Abraço para você e todos de Vacaria, no Rio Grande do Sul, João. O Eduardo, boa noite, Kellen. O que vai acontecer com o preço do milho nos próximos meses? Aí, Eduardo, esse é tema para outra live. Hoje a gente vai falar de construção de solo, mas a sua pergunta é muito importante e oportuna. A gente vai continuar tratando deste tema. Bom, já temos muitos juntos de nós para darmos a largada? Vamos lá, então? Conto com vocês para a gente fazer uma live super interessante. Vamos começar. O tema de hoje é o solo fala, ganhos de produtividade com inteligência artificial. A gente vai detalhar tudo isso com o João Dantas, ele que é cofundador do Data Farm. Vamos receber então o João Dantas. Vamos ver de onde o João vai falar conosco? Enquanto isso, sejam todos muito bem-vindos, Henrique Fernandes. João Dantas, que alegria te reencontrar, seja muito bem-vindo. Oi, Kelly. O prazer é meu. Alegria imensa estar falando contigo. Da mesma forma, a última vez que a gente se viu foi em Mato Grosso do Sul, né, João? Presencialmente há um ano, um pouco mais que isso? Faz um pouco mais de um ano, né? Foi um evento lá da Copa Sul, né? E foi muito bom, né? Nossa, é muito bom estar falando contigo aí, trocar ideia, né? Muito Da mesma satisfatório. maneira. Obrigada, João. Nosso tema de hoje, então, é o solo fala, ganhos de produtividade com inteligência artificial, um tema super interessante. E para começar, eu quero te perguntar, é verdade que o solo fala? Que tipo de sinais ele nos dá das suas necessidades? O que você aprendeu aí durante a sua jornada?
Pois é, Kellen, é uma frase interessante, porque se a gente for ver a planta, ela é um ser estático, né? Então ela não se movimenta, ela não pode nos falar o que ela está sentindo. Então ela tem que fazer o quê? Ela tem que interpretar o ambiente, né? Então a planta, ela tem um fotossensor, ela sabe se é de dia, se é de noite, ela tem um termosensor, ela sabe se está muito quente, muito frio, ela tem um biosensor, ela sabe se está sendo atacada por praga, por doenças, para produzir fitotoxinas, né, anticorpos, né? A planta tem um hidrossensor, então ela sabe se tem água no solo, se não tem. Então, a capacidade da planta interpretar, né, o solo é muito importante. Então, hoje, quando a gente fala de solo, né, todo mundo pensa assim, poxa, a água que vem da planta vem da chuva, né, vem do pivô de irrigação, mas na verdade não. A água que vem da planta vem do solo, né? O solo tem as suas características aí químicas, físicas, né, biológicas, de armazenar água, né, e fornecer essa água para a planta, né, através ali do sistema radicular. Então, sim, o solo nos mostra quando, no caso, a planta nos mostra quando o solo não está legal, né, no sentido químico, físico ou biológico, e cabe a nós, né, que é interpretar essa planta, interpretar esse solo, para poder estar fazendo ali as adequações, né, para a planta poder mostrar o seu máximo potencial produtivo aí, né? Que a função da planta é perpetuar a espécie, né? Não produzir 100 sacas de soja por hectare, não do milho produzir 200 sacas de milho por hectare. A gente tem que fazer com que a planta possa ter um ambiente muito bom, né? Que seria o solo, e consequentemente poder expressar, né, seu potencial produtivo e genético, né? Muito bem. Um ambiente muito bom para a planta expressar o seu potencial produtivo. Foi isso que o João nos disse. Eu vou aproveitar uma pergunta feita pelo Ivan Bruselli. Ivan, se tiver por aí, acena para a gente, porque ele enviou a pergunta para a nossa live e diz assim: como o produtor pode se preparar melhor para produzir com estabilidade, enfrentando veranicos cada vez mais constantes? Uma excelente pergunta. Eu conheço o Ivan, né? Um abraço para o Ivan aí, faz tempo que eu não o vejo. Essa pergunta ela é muito importante no sentido da gente entender, né, Kellen, que, como eu falei, a água que vem da planta vem do solo, né? Então, hoje, se você pegar a biomassa de uma planta, né, 95% da planta é formada por carbono, oxigênio e hidrogênio, né? Então, 95% da planta é fotossíntese. E aí todo mundo me fala, pô, João, mas a fotossíntese ali é a questão da luminosidade, a folha conseguir transformar em açúcar, sim. Mas a fotossíntese começa com a quebra da molécula da água, que a gente chama de hidrólise. Então a água é o fator mais importante ali no quesito fotossíntese. Então a gente tem que fazer com que o nosso solo armazene água e disponibilize para as plantas. Kellen, hoje uma soja, para produzir um máximo potencial, ela precisa de 600 milímetros de água. Qual região do Brasil hoje não chove 600 milímetros de água numa safra? Quase todas as regiões do Brasil hoje, tirando alguns casos, né? Vamos falar assim, específicos, como aconteceu no Mato Grosso do Sul esse ano na soja, mas na grande maioria, você pega aqui o Mato Grosso e chove 2.200, 2.300 milímetros. A grande questão é o seguinte, Kelly, boa parte dessa água, dependendo da condição que o solo está, ela se perde. O solo tendo a compactação, essa água não infiltra, ela escorre, evapora. Então, o que acontece? Pegando pelo dado físico da capacidade de armazenar essa água. Então, está chovendo, mas o solo não está absorvendo essa água. Então, consequentemente, não está fornecendo para a planta. E quando você tem um solo que armazena essa água, porque às vezes é um solo mais novo, não está tão compactado, aí você tem um problema do sentido químico. Às vezes o solo tem acidez, a água está no solo, mas a raiz não está descendo no perfil para poder absorver essa água. Porque hoje, Kelly, vamos falar de um solo argiloso, para cada centímetro de solo, um solo argiloso chega a armazenar 1,8 milímetros de água. Vamos supor que você tem ali 30 dias de déficit hídrico, aí você vai ter um déficit ali, vamos supor aí de 180 milímetros de água. Se você tiver 1 metro de raiz, você zera esse déficit, mesmo tendo 30 dias de chuva, sem chuva. Então, nós temos que entender que a água que vem da planta, que corresponde por 95% da produtividade de uma planta,
vem do solo. E nós temos que dar condição para esse solo armazenar essa água e dar condição, né, para a planta poder crescer raiz e, consequentemente, expressar seu potencial produtivo. Então, Ivan, respondendo a tua pergunta, nós temos que construir perfil de solo, analisando, interpretando, né, usando o conhecimento, seja manual ou através da inteligência artificial, como que é um dos focos da live, para poder corrigir esse solo e fazer com que a planta expresse seu máximo potencial produtivo. Excelente. Então vamos pegar aqui a deixa que o João colocou de condição para o solo e construção de um perfil de solo, esses elementos que trazem essa capacidade da planta a aguentar períodos mais longos de escassez de umidade, períodos de veranico. E a pergunta bem básica para esse início de live: quais são os princípios, os fundamentos para uma construção do perfil de solo? E em quanto tempo eu consigo fazer essa construção de solo? É uma excelente pergunta, Kelly. E a construção do solo é muito diferente de outras práticas agrícolas que a gente vê um resultado muito rápido, né? O solo, ele é um processo lento de construção e é um processo constante, né? Que ele é um estilo de vida, um estilo de trabalho completamente diferente, né? Hoje, se a gente pensar em princípios do solo, eu vou considerar hoje como oxigênio, né, o principal fator. Então, hoje, um solo sem oxigênio é um solo que não vai ter raiz. Você pode ter qualquer característica química de solo, de correção, mas o oxigênio é muito importante. Então, a gente parte da compactação. O solo tem que ter trocas gasosas e esse oxigênio que está na atmosfera tem que penetrar no solo. Eu só consigo isso, Kelly, em solos aerados e solos que têm condição de enraizamento no sentido de física. É um solo que tem que estar descompactado. Então, hoje, sem dúvida, o oxigênio seria o principal fator. Depois, falando da construção química do solo, zerar alumínio no perfil, calcário, gesso, né, fornecimento de cálcio, magnésio, boro no perfil, são 3 nutrientes extremamente importantes, né? Então, eu conseguindo fornecer hoje cálcio, magnésio, boro, conseguindo estar com esse solo oxigenado, a probabilidade de você ter um crescimento radicular no perfil é muito grande. Porque, Kelly, o crescimento de raiz da planta está no código genético da planta. A gente chama de geotropismo positivo. A raiz, ela cresce para evitar um estresse. Do inglês, a gente fala de avoidance. É quando a planta evita o estresse. Então, a planta, Kelly, ela nunca está no ambiente perfeito. Então, passa uma nuvem em cima da planta, ela sofre o estresse. Muda a temperatura, ela sofre o estresse. O que ela faz? Ela enraiza. Então, ela vai enraizando. Por quê? A planta entende que enraizamento é uma forma dela evitar com que ela tenha uma perda de produtividade futura. Só que, quando você pega uma planta que não está enraizando, é porque esse solo tem impedimentos de caráter químico, físico, biológico. Se você não tiver um impedimento no seu solo de caráter químico, físico e biológico, a planta vai expressar o que geneticamente já está no código dela, que é crescer raiz. Excelente, João. Então, essa é uma resposta super completa que o João traz para a gente dos primeiros princípios sobre a construção de um perfil de solo. E eu gostei muito de algo que você disse, e vale a pena repetir aqui para a nossa audiência que está chegando agora. O João disse que a construção do perfil de solo é um processo lento e constante. Ele se traduz como um estilo de vida, um estilo de trabalho. Olha que sensacional essa frase do João para trazer a mentalidade do agricultor para a construção de solo. É estilo de vida, é estilo de trabalho, é lento e constante. Aí a gente vai dar mais um passo nessa conversa, porque você disse, se o nosso tema aqui é que o solo fala, a gente está tentando entender o que ele está nos dizendo. Você já trouxe os primeiros princípios para construir um solo que seja um ambiente bem saudável, favorável ao aumento de produtividade, que é o que nós estamos buscando. E você comentou que a gente pode fazer isso de duas maneiras. A construção do perfil do solo ou manual ou via inteligência artificial. Explica para a gente cada uma dessas alternativas. É que, na verdade, Kellen, tudo surge do mesmo lugar, né?
Eu sempre falo, e acho que foi até uma frase que eu comentei contigo lá em Rio Verde, naquele encontro que teve lá, não sei se você lembra, que a inteligência artificial ou qualquer sistema, ele tem que surgir uma base agronômica muito forte. Antes de ter tecnologia, tem que ter a agronomia, né? Então, a inteligência artificial nada mais é do que a soma de conhecimentos em cima de uma base de dados muito grande para poder facilitar, né, as recomendações e a tradução daquele solo ali para você saber quais são os melhores indicativos. O que acontece? Hoje a análise de solo ela tem diversos fatores, né? Você tem ali a parte química do solo, você tem compactação, análise de resistência. Então, hoje, manualmente falando, beleza, eu tenho ali um talhão, vou fazer uma amostra composta no talhão, que seria uma amostra só. Vou fazer um cálculo ali manual, que você tem as equações, cada região tem uma metodologia de trabalho, né, de acordo com cada característica de solo. E eu vou, beleza, para aquele talhão eu vou lá e consigo fazer. Agora você imagina só que ali uma área de 5.000 hectares, com 1.000 amostras de solo, com diferentes ambientes de produção, com diferentes targets, né, com diferentes alvos de produtividade em cada local. Como eu faço isso manualmente? É muito difícil. Então, a inteligência artificial ela surge de uma base agronômica muito forte para ajudar o produtor, o consultor, a cooperativa e até mesmo, né, alguns profissionais que não sejam dessa área, mas que estejam fazendo isso, a traduzir aquelas informações e trazer um posicionamento mais assertivo. Então, a diferença entre a recomendação manual através da inteligência artificial nada mais é o volume de dados que você tem que processar, que chega a um ponto que fica humanamente impossível, né, Kelly? Então, você tem que ter uma base de dados e uma inteligência artificial construída com muita agronomia para poder dar segurança e trazer essas recomendações, vamos dizer assim, assertivas a cada talhão, a cada região e a cada alvo de produtividade, né? Muito bem. Você disse então que a diferença principal é que com um volume de dados maior, a inteligência artificial é uma soma de conhecimentos em cima desses dados, aí ela pode traçar cenários e fazer até recomendações do que seria o mais ideal para aquele cenário. Dito isso, traz um case Uhum. para a nossa audiência entender do que você está falando, porque assim, para um grupo de produtores, isso já é parte da rotina e da realidade. Para outros, é algo distante e ainda parece o futuro. Conta pra gente, que tipo de casos de sucesso você tem de ganhos de produtividade na agricultura brasileira com o uso de inteligência artificial na construção dos solos? Eu vou pegar pelo princípio, né, Kelly, de você falar da inteligência artificial. A gente começa pela seguinte situação. É uma coisa que até me preocupa um pouco. Por exemplo, hoje no Brasil, o dado que a Embrapa tem, em torno de 50%, 60% dos produtores fazem análise de solo. Pessoal, vocês estão aí? Levanta a mão só para eu saber, porque o João parece que travou para mim. Vamos ver se vocês estão comigo. Se puderem mandar um positivo, que eu acho que a gente teve uma trava aqui na live. Será que fui eu ou será que foi o João? Vocês estão aí? Ai, que bom, estão. Fernando me respondeu, o Di também, Henrique também. Obrigada, gente. Kennedy também. Obrigada, Raquel. Ótimo, então foi o João, caiu. A gente continua aqui na live e ele tá voltando. Vocês estão gostando? Manda um positivo aí se estiverem gostando, pra gente saber o que vocês estão achando. Me ajudem a calibrar aqui a nossa conversa. Tá indo na direção legal? João, o pessoal disse que você estava travando, então vamos ver o que está acontecendo. De repente, usar o 4G, será que não é melhor? Vamos ver. Enquanto o João tenta voltar, eu vou ver se eu conecto ele aqui no WhatsApp. E me falem uma coisa, vocês que estão aqui conectados comigo, vocês fazem construção de solo? Se sim, diz sim, aqui no Paraná, sim, em Mato Grosso. Só para eu entender como é que está o perfil de vocês, né? Porque acho que é super legal. À medida que vocês estão fazendo, podem aparecer muitas dúvidas.
O pessoal está dizendo que está muito bom, está aplaudindo, que legal. Acho que já temos o João aqui. Muito enriquecedor o conteúdo, está dizendo o Kendi. O André está dizendo que está ótimo, o Tarcísio também. João, vou aceitar aqui você de novo. O pessoal disse que a sua internet estava travando um pouquinho. Então vamos ver se a gente consegue melhorar isso. Talvez indo para o 4G às vezes é melhor, né? Eu já chamei o João, gente, só para vocês saberem. E ele já vai entrar. Ó, o Kendi está dizendo que faz em Mato Grosso do Sul. Renato, sim, em Goianésia, Goiás. O Neto diz que também faz construção de solo em IEP, São Paulo. Vamos lá, mas gente, o Emerson, Mato Grosso BR-163, fazemos sim. Muito legal, gente. O pessoal tá gostando muito. João, você tá por aí conosco? João? Vou tentar mandar uma mensagem pro João e a gente tenta descobrir um jeitinho, né, pro João ficar com uma conexão melhor. João, um minutinho, gente. Tô falando com ele aqui. Quando sigo falando com vocês, ele tá rodando, né, para vocês, para mim também. Tarcísio diz que é estudante de pós e que estão envolvidos na construção do conhecimento. Cláudio, de Quirinópolis, Goiás, diz que a live está muito top e o assunto de extrema importância. Parabéns, que bom que você está gostando, Cláudio. O Josi Oliveira, direto de Capões, Rio Grande do Sul, diz também, faz construção de solo. O Luiz Carlos de Ituiutaba, Minas Gerais, disse que sim. E o André está concordando com a frase do João, que eu achei excelente, né, gente? Construção de solo é um estilo de vida, é um estilo de trabalho. André Zucconi concordando com a frase do João. Excelentes colocações até o momento. Vamos em frente, hora da gente descobrir o que vai acontecer aqui com o João. Vamos tentar mais uma vez, porque tem muitas perguntas para a gente fazer. Vamos tentar mais uma vez? Tarcísio, direto da UFV, a Paulina, direto da Argentina. A gente tenta aqui conectar mais uma vez. João, tá de volta? Agora sim, voltei pro 4G aqui, Kelly, perdão. Tá maravilhoso agora seu sinal, que bom. O pessoal tá Ah, gostando demais da live, então vamos em frente. A gente estava justamente tratando da correção de solo e trazendo todos esses exemplos e a gente perdeu o seu caso de sucesso para minha pergunta. Eu vou refazer a pergunta. Divida com a gente um caso de sucesso ou mais de um caso de sucesso de aumento de produtividade na construção de solo usando a inteligência artificial hoje no Brasil. então como a gente estava falando, Kelly, hoje o Brasil, os dados que a gente tem, em torno de 50 a 60% dos produtores fazem análise do solo. Então, até a gente pensa assim no sentido de falar que ainda o Brasil ainda é um país muito tem uma adesão grande de tecnologia, mas ainda falta bastante, né? Você pega os Estados Unidos, hoje tem produtor que faz análise de solo 2 vezes no ano, né? Então, para a gente mostrar que tem que ter dados, né, Kelly, para a gente poder, vamos falar assim, para o produtor poder, né, interpretar melhor ali a propriedade dele. Hoje, um dos dados aí eu vou até citar, pegando que você teve recentemente ali na Copa Sul, hoje a gente tem mais de 2.000 propriedades dentro do Data, né? Então, assim, mas pegando o case do sucesso ali da Copa Sul, um trabalho que começou em 2019, né? Junto com o Guido ali, da cooperativa, o Thiago. Hoje nós temos ali várias áreas ali, Sim. acima de 10 sacas, 20 sacas, né? Milho conseguindo, né, devido ao estresse hídrico ali, até 30 sacas de diferença. Então, eu falo que dependendo da região, o trabalho do perfil de solo, ele traz um resultado bem interessante. Mas muitas pessoas falam, poxa, João, eu estou aqui na BR-163, eu estou aqui em Sorriso hoje, mas o perfil de solo, em anos de muita chuva, também é interessante no sentido que, além de você melhorar a infiltração de água no solo, quando você tem um problema de muito excesso hídrico, também é problema, você tem um solo sem oxigênio, a planta também sente, né, as consequências ali do anaerobismo, né? Então, a construção do perfil de solo, que ela é a base ali para uma agricultura sustentável, estável, né, e rentável, né, Kelly? Então, eu acredito muito aí nesse tema e Legal. nesse modelo de trabalho. Você usou duas palavras-chave: sustentável
e rentável. Para quem está nos acompanhando, é muito caro fazer essa construção do solo e em quanto tempo o retorno do investimento começa a aparecer, João? Kelly, a questão parou ali cortou ali para mim a questão que é caro, né? Ou eu não entendi. Você pode repetir? Claro, posso repetir sim. Eu perguntava se, neste contexto que você usa a palavra sustentável e rentável, que é o que você enxerga que é uma necessidade da agricultura Uhum, brasileira. Eu perguntei, é muito caro fazer uhum. construção de solo? E se sim, em quanto tempo o investimento se paga? Kelly, eu vou usar um exemplo para você. Não vou citar o nome do produtor, mas é um grande grupo aqui no Brasil. Provavelmente o Brasil inteiro conhece esse grupo de plantio. E eu tive rodando uma propriedade e eles abriram uma área, Kelly, na Bahia, em 2001, 2002. E eles fizeram 5 modelos, Kelly, de correção de solo. Um modelo de correção profunda com a Iveca, que é um arado grande, né? Um modelo com grade pesada, um modelo com grade intermediária, um modelo com nivelador e um modelo com calcário em superfície. Então, eles fizeram vários modelos ali de correção de perfil de solo e eles queriam avaliar quanto tempo eles teriam resultado disso aí. Nós estamos hoje em 2022, 20 anos depois, Kelly, as faixas do talhão, aonde eles corrigiram profundo o solo, ainda são as faixas mais produtivas do talhão. Então, assim, a construção do perfil do solo é algo imprescindível para o produtor no sentido de estabilidade, né? No sentido que geralmente o produtor não planta um ano só, ele quer, né? Ou ele é proprietário, ou ele é arrendatário, mas hoje tem arrendamentos aí de 10, 12 anos. Então, essa construção, Kelly, é algo que reflete por muitos anos. É um investimento inicial, né? É um investimento que não é barato, porque hoje tudo subiu, né, Kelly? Diesel, o frete, consequentemente, calcário, gesso, fertilizante, né? Mas essa construção do perfil de solo, muito bem feita no início, a tendência é você ter, vamos falar assim, um residual muito grande. Hoje, eu falo para você o seguinte, que um produtor que quer começar a plantar ou que ele quer ter longevidade, né, no uso de terra dele, ele tem que olhar para perfil de solo primariamente antes de qualquer coisa. Muito bem. Aqui está dizendo a nossa audiência participando, o Bruno Alísio disse aqui na nossa propriedade se paga em uma safra, fazendo rotação de culturas sem revolver o solo. Obrigada, Bruno, pelo seu comentário e pela participação. Tem uma pergunta do Gil Machado e ele Uhum. diz: fertilidade em perfil, temos alguma novidade, João? Na verdade, a fertilidade do solo, né, Kellen, é uma matéria bem antiga, né? E com o tempo a gente viu melhorias, né, no sentido de fitopatologia, genética, né? A parte de mecanização, mas a fertilidade do solo ela não evoluiu numa velocidade tão grande como essas outras disciplinas. A gente tem uma base muito clássica, né, Kellen, que é o que foi construído pelos mestres, né, professor Vitti, Yamada, Hazimi Tokeshi, professor Alfredão, né, Malavolta. Então essas pessoas construíram uma base muito forte para a fertilidade que nós temos hoje. Mas sim, existem muitas alternativas e uma delas, que é justamente o estudo do perfil. Porque se a gente até pegar um termo que é usado dentro da agronomia eu vou aplicar um fertilizante e o fertilizante, por exemplo, nitrogenado, ele vai lixiviar. Você já ouviu esse termo, Kelly, de lixiviação? Já. E aí o que acontece? O que é lixiviação? Lixiviação é quando o nutriente ele passa, né, da camada arável do solo, que seria ali 20 centímetros. Kelly, hoje se encontra a raiz de soja a 3 metros de profundidade. Então o que acontece? Um dos exemplos que eu dou é o termo lixiviação. Será que o nutriente realmente lixivia quando você tem um solo bem construído, né? Então isso é um dos exemplos, mas no quesito de nutrição, nós estamos publicando, Kellen, até aproveitar aqui a oportunidade de estar contigo, o nosso livro, né? Ele vai ser lançado agora em julho,
que é a construção dos ambientes de produção para a cultura da soja, né? Práticas e manejos agronômicos. Então, nesse livro nosso, a gente vai estar fazendo bastante atualizações no sentido de fertilidade. Existem muitas coisas no sentido de nutrição, relacionado à resistência de planta à doença, a classificação de ambiente, de perfil do solo. Existe muita novidade e a gente está fazendo essa publicação para poder ajudar os produtores aí. Excelente, João. Temos muita gente conosco, então eu vou pedir para você para a gente fazer um ping-pong e responder o máximo de perguntas possível aqui do nosso povo. O Topo Agro está perguntando qual o momento para investirmos no perfil 2040, já que parece que isso exige mais gastos do que trabalharmos no 0,20. Vai depender, Keren, da onde o nosso, vamos falar assim, espectador tá, né? O nosso Conta pra ouvinte aí. gente, vou pedir Se para ele ele. estiver no Cerrado, Vou pedir se para ele ele, estiver no conta Cerrado, Topo Agro, escreve aqui, você tá onde? Vai ajudar o João a responder você, tá bom? Continua, João. então, se ele estiver no Cerrado, Kellen, nós temos uma janela extremamente complicada. Por exemplo, vamos supor que ele esteja aqui no Cerrado. Você tem boa parte do Mato Grosso, do Goiás, né, com possibilidade de fazer 2 safras, né, que seria a Topo Agro, está em Mato Grosso do Sul. Então, vamos supor, ele está no Mato Grosso do Sul. Dependendo da região do Mato Grosso do Sul também, né? Que o Mato Grosso do Sul você tem regiões bem distintas, mas é uma região que possibilita a segunda safra, né? Então, se você tem a possibilidade de fazer uma segunda safra, pós-milho, o período entre a colheita do milho e o plantio da soja é muito curto, Kelly. E é um período muito seco. É um período muito seco. Então, você conseguir... Olha lá, Maracaju. A região de Maracaju é uma região que provavelmente ele não tem a janela ali para fazer uma correção de 20 a 40 pós-colheita do milho. O que ele teria que fazer? Ele teria que escalonar a fazenda dele, por exemplo, pegar ali a área que ele atende ou que ele planta e dividir ali em 5 ambientes de produção. Um ambiente de alto potencial produtivo, um ambiente de médio, né, potencial produtivo, né, baixo potencial produtivo e muito baixo potencial produtivo. Esse quinto, que seria a área que se enquadraria ali no muito baixo, ele teria que pensar em começar a correção por essa parte. Fazendo o quê? Nesse caso, pensando em fazer um trabalho bem feito, deixando de plantar o milho, em alguns casos, né? Planta ali 80% da área e o restante, aqueles 20% ali, você faz um trabalho de solo bem feito, coloca ali uma planta de cobertura, né? Seria o ideal. Não, daí ele pode me falar, poxa, João, eu tenho condição de máquinas de fazer 100% da área em milho. O que fazer? Aí nós temos uma janela bem complicada, porque ele vai ter que fazer um trabalho de calcário, de gessagem, dependendo da situação, antes de plantar soja, vir com uma intervenção, muitas vezes mecânica, se precisar, um subsolador, depende de cada situação, né? Porque a gente tem que ter um dado ali da área para fazer esse trabalho, e aí fazer o plantio da soja e pós-soja, talvez fazer um milho com braquiária, alguma coisa nesse sentido para estruturar esse solo. Então, Kellen, existem vários modelos de trabalho, precisaria entender qual que é ali a característica de solo dele, né? Quantos por cento da área ele consegue fazer em segunda safra, né? Para poder estar definindo a estratégia de manejo ali, né? Então, onde começa tudo? Começa nos dados, né, Kellen? A gente precisa de informação para poder fazer uma recomendação eficiente, né, Kellen? Tudo começa com a informação, né? Muito bem, João. O Guido Anderson está dizendo perfil de solo, um trabalho muito importante para estabilidade e produtividade, principalmente para regiões com grandes desafios. Muito obrigada, Guido, pela presença, pela participação. O Rodrigo de Matos está dizendo que Rondônia está conectado aqui conosco. Assunto de muita importância para o agro. Ele está parabenizando pela iniciativa. Obrigada. O Tarcísio quer saber como a inteligência artificial pode contribuir na sanidade de plantas, pensando em manejo de doenças. Então, Kellen, na parte de manejo de doenças, né, você sabe, já não é tanto a minha área, né? Mas eu acredito que o monitoramento, viu, Kellen? Pensando em monitoramento, acho que é uma das principais formas você estabelecer, né,
ali os níveis de ação, você entender ali o monitoramento da área, é muito importante. Hoje, Kellen, quando a gente pensa em alto potencial produtivo, você já não tem ali que esperar a entrada de uma doença para você estar fazendo. Geralmente é sempre preventivo, né, Kellen? Então, o que eu vejo? Cruzar dados de clima, você entender, né? Por exemplo, esse ano vai ser um ano mais chuvoso, por exemplo, Kelly, dá um exemplo, como foi ano passado. Então, se eu tenho uma previsão climática ali, eu sei que meu solo está compactado, eu não vou ter tempo, Kelly, de trabalhar nesse solo, né, de fazer ali de fazer ali um tipo de intervenção. A própria análise de solo, eu posso trabalhar com alguns nutrientes que fazem parte ali da cadeia de resistência da planta, que aumenta a imunidade da planta, né, como vários potássio, cobre, né, que trabalham ali na resistência da planta a doenças. Eu posso trabalhar com essas informações e trabalhar preventivamente com o uso de fungicidas, né? Agora, eu vejo que a tecnologia pode talvez ajudar a conexão entre o solo e a parte da resistência de plantas à doença. Talvez seja um meio, mas realmente na parte de fitopatologia, eu ainda vejo que tem um caminho bem grande a ser seguido aí, viu, Kelly, no sentido de construção de informações ali para tomada de decisão, tá? Excelente. Pergunta do Lucas Vargas. João, como você vê o uso de fertilizantes mistos organominerais, que são específicos para trabalhar com o tripé da produção física, química e biológica? Os fertilizantes organominerais, Kelly, eles são uma alternativa de uso, tá? Pensando em anos aí de altas de fertilizante, né? A eficiência do fertilizante é muito importante. Então, esses fertilizantes, por ter uma complexação ali, principalmente falando em fósforo, né? Com a matéria orgânica, você tem ali uma absorção menor. Mas, viu, Kelly, tudo parte da gente construir o ambiente de produção. Quanto melhor, Kelly, você tiver um ambiente de produção, por exemplo, o pH de solo. Quanto maior o seu pH, maior a disponibilidade de fósforo. Então, a gente tem que entender qual que é o ambiente. Se eu tenho um ambiente ácido, se eu tenho um ambiente compactado, esses fertilizantes, eles vão ter um resultado melhor, comparado com o fertilizante convencional. Mas quanto melhor eu construir o meu perfil, quanto melhor eu construir minha matéria orgânica, quanto melhor eu oxigenar meu solo, elevar meu pH, aí o próprio ambiente de produção favorece ali a disponibilidade dos nutrientes, né? E aí acaba que a diferença entre os fertilizantes acaba que começa a minimizar, né? Muito bem, João. Mais perguntas? Obrigada a todos que estão super participativos. O Vitor Valdinei quer saber como você começaria um trabalho de perfil de solo em áreas arenosas no norte de Mato Grosso, área com 30 anos de pecuária. Obrigada, Vitor, pela pergunta. Excelente. Essa é um modelo de negócio, né, Kellen, que está crescendo bastante, né, que é a migração de áreas de pastagem para agricultura. Então, o que eu sugiro para o nosso amigo? Realmente partir para um diagnóstico, né, Kellen, fazer uma interpretação ali, coletar essas análises de solo. Mas, Kellen, com certeza, quando o solo é arenoso, você tem uma taxa de armazenamento de água menor do que um solo argiloso. Então, é como se eu tivesse uma caixa, né, grandona assim no solo argiloso e a minha caixa no solo arenoso fosse menor. Eu tenho que fazer o quê, Kelly? Eu tenho que trabalhar mais nesse solo. Então, um solo arenoso, investir no perfil de solo é imprescindível. Lembra que eu falei para você que um solo argiloso ali tem em média, chega a ter em média 1,8 milímetros de água por centímetro do solo? Um solo arenoso pode ter 3 vezes menos que isso. Então, teoricamente, no solo arenoso, eu tenho que ter uma profundidade de solo corrigida 2, 3 vezes maior do que um solo argiloso. Então, fazer uma abertura dessa pastagem bem feita, porque a vantagem da área de pastagem, os tocos que tem ali já estão praticamente degradados, né, podres, né? Então, você tem a oportunidade, Vitor o nome dele, né, Kelly? Exato. O Vitor tem a oportunidade ali de fazer uma correção mais profunda. Então, como o solo é mais leve, esse manejo é mais fácil. E, Vitor, uma dica que eu te dou, comece bem, que você vai começar forte. Então, começar com a abertura de solo bem feita, você está fazendo o que muitos produtores não conseguiram fazer, Kelly. Por exemplo, aqueles que chegaram no Mato Grosso, onde ele está,
lá atrás, né, há 30 anos atrás, e já foram para a agricultura, Kelly, tinha muitos paus ainda nas lavouras. Então eles não conseguiam fazer um preparo profundo de solo, eles entravam plantando arroz, né? E aí o que acontece? Aquele preparo de solo sempre ia fazendo em superfície, não conseguia fazer um preparo fundo. E muitas vezes das áreas que a gente tem ácidas hoje, refletindo aquela abertura de solo que às vezes não foi tão adequada. Então, o Vitor começando com a abertura de solo hoje, fazendo uma dose bem alta de calcário, com lógico, análise de solo, e trabalhando profundo nesse perfil, já no começo, né, que ele está entrando na agricultura agora, com certeza ele vai ter muito sucesso, viu, Kellen, nos próximos anos aí. Muito bem, muito obrigada pela resposta completa. Vamos adiante. Tem mais pergunta do Danilo. Ele diz assim: sobre a complementação de boro via nutrição foliar, como você avalia os estágios de aplicação, principalmente na cultura da soja, visto a grande deficiência que encontramos em análise de solo? Obrigada, Danilo, pela pergunta. Kelly, então a questão do Danilo, a gente tem que entender o seguinte: o boro ele é móvel na planta no xilema, né? Então você tem ali o xilema e o floema, né? Um que leva a seiva bruta e outra seiva elaborada. O ideal, Kelly, é você fazer realmente uma correção de boro via solo, tá? A melhor alternativa de boro para o Danilo é fazer análise de solo. Ele definiu ali realmente que o boro está baixo, que vários fatores fazem o boro baixar. Um deles é o próprio calcário, né? Então, é fazer uma correção de boro via solo de acordo com a argila dele. Danilo, se você tem um solo de 10% de argila, você pode trabalhar até com 1 kg de boro via solo. Se você tem um solo de 50% de argila, você pode trabalhar até com 5 kg de boro via solo. Uma alternativa seria o Lexita, aí, como matéria-prima interessante estar usando via solo. Se você fizer uma correção de boro bem feita via solo e está usando também complementar fontes de boro solúveis, né, em pré-plantio, via barra ali na dessecação, provavelmente você não vai ter uma deficiência de boro na tua planta, tá? Excelente, obrigada, João. O Elton está dizendo: melhorar o solo é preparar para o futuro e mitigar riscos relacionados às intempéries climáticas e ao estresse hídrico. Muito obrigada, Elton, pelo comentário. Vamos à pergunta da Acronex Brasil. João, você está preocupado com o aumento do uso de herbicidas pré-emergentes, o risco de carreamento na grande variedade de solos do Brasil? Obrigada pela pergunta. O que eu vejo? O herbicida, Kellen, ele é uma ferramenta importante para o produtor. O uso, cada vez mais, né, Kellen, o glifosato, muitas plantas, na gama de plantas daninhas que a gente tem na nossa agricultura, já estão, né, tendo resistência a ele, né? Então, ferramentas, né, Kellen, como pré-emergente, são importantes, né, dependendo da planta daninha que você tenha na área, né? Então, o que acontece? Todos os herbicidas, né, eles são, aqui no Brasil, o Ministério da Agricultura, ele é bem rígido no sentido de você ter um registro de um herbicida novo. Então, são anos que geralmente a empresa detentora da tecnologia tem para testar, né, comprovar a eficácia, avaliar o modelo de degradação do solo, né, que é desse herbicida, que cada herbicida tem uma forma de degradar, para poder estar posicionando. Então, dificilmente, Kelly, uma empresa vai posicionar um herbicida no mercado, sendo que não seja comprovado o modelo de degradação do mesmo, né? E que esse mesmo possa causar alguma consequência ali para a planta. Então, hoje a gente conhece basicamente o modo de ação de quase todos os herbicidas do mercado e a carência que você tem que ter entre eles, né? Então, por exemplo, eu vou usar um herbicida X, ele tem um período tal para você fazer ali entre a aplicação e o plantio da cultura posterior. É só respeitar, né, Kellen, as informações que as empresas fornecem, né, que é obrigatório, e, consequentemente, você não vai ter problema, né? Então, hoje a parte de herbicidas, não só herbicidas, como outros defensivos agrícolas, é como a Anvisa, né? A gente tem... ninguém vai tomar uma vacina, né, Kellen, sem que ela seja testada. Então, é da mesma forma, esses produtos são testados, né? E a gente tem que respeitar ali as formas de aplicações que eles são recomendados, né, Kellen? Muito bem. João, diga pra gente, para finalizarmos, né? Muita gente conosco aqui, eu quero agradecer demais a intensa participação. Quais são as 5 regras de ouro para quem nos assiste
e quer saber sobre construção de solo para ganho de produtividade usando a inteligência artificial. O que é mandatório o pessoal sair da live de hoje sabendo? Kellen, acho que a base de tudo, Kellen, é o produtor ter a informação, analisar o solo dele. Eu acho que tudo começa, Kellen, com o diagnóstico, tá? Então, ele partindo, Kellen, de um diagnóstico bem feito, as informações, Kellen, para se fazer as recomendações, que são muito difundidas, né? A própria nossa empresa aí tá no Brasil inteiro. E assim como outras tecnologias vão vir, né, Kellen? Mas então, a informação, ela é muito importante. Então, eu realmente peço, principalmente hoje a gente vê nessa questão de alta de fertilizante, é muito triste a gente ver ainda produtores fazendo ali, e muitas vezes, aplicação num fertilizante na área, às vezes sem saber qual é a real necessidade. Kelly, a adubação é a subtração entre a necessidade da planta subtraído que tem no solo. Essa diferença você aplica. Então começa por aí. E interpretar que é um ambiente que você está. Por exemplo, eu estou numa região que eu tenho muitos períodos de veranico. Por exemplo, como falou o colega ali no Mato Grosso do Sul. Kelly, quanto mais tempos de veranico você tem, mais períodos sem chuvas, no caso, mais você tem que construir seu solo. Né? Então, assim, avaliar, só olhar para o passado, né, Kelly? E ver se será que eu estou atingindo o meu objetivo na minha lavoura? Então, assim, é hora, Kelly, de parar para pensar, porque a agricultura a gente não quer fazer só hoje, a gente quer fazer por muitos anos. O produtor quer ter longevidade, sustentabilidade, rentabilidade. Então, a gente precisa corrigir, Kelly, a forma que às vezes está sendo feita, né? E para isso precisa do diagnóstico, entender o ambiente de produção que ele está, saber esses períodos de veranico que ele tem, conhecer o solo dele a fundo, né? E as informações estão aí. Então, acho que o primeiro ponto aí que eu traria para ele é o diagnóstico e, a partir daí, o que ele precisar de informação tem no mercado, né? Excelente, João. Eu estava tomando nota e vou então fazer um breve resumo, se você me permite. Qualquer Claro. incorreção, sinalize com a mão e a gente vai organizar essa rota. Mas acho que é essencial a gente levar para casa dessa conversa com o João que construir perfil de solo é um processo lento e constante. É um estilo de vida, é um estilo de trabalho. E tem pelo menos 4 capítulos essenciais desta construção. Primeiro deles, informação. Segundo, diagnóstico. Terceiro, conhecer a fundo o solo. Quarto, interpretar o ambiente que você está. E 5, corrigir a forma que está sendo feita. Tá aí uma receita simples, didática e completa, feita pelo João aqui ao vivo para todo o Brasil, com uma audiência interessadíssima no seu conteúdo. João, foi um prazer te receber. Deixa o espaço aberto para sua consideração final aqui para a nossa audiência. Ok, o prazer é todo meu. Eu fico muito feliz pelo convite e eu acho que é muito importante, né, que a gente poder divulgar informação, compartilhar, né? Eu acho que é muito importante a gente poder compartilhar e poder aí capilarizar ao máximo aí o que a gente sabe, né? Kellen, o que eu deixo de informação para os produtores é o seguinte: é, hoje nós estamos num ambiente tropical, né? A gente está aqui no Brasil que a maior parte dos solos são ácidos, né? A base da agricultura, Kelly, começa ali com calcário, fazer calcário, interpretar, fazer as recomendações bem feitas, trabalhar ali com o quesito da adubação correta. Kelly, se você quer produzir 90 sacas por hectare, beleza, vamos trabalhar para 90 sacas por hectare. Quero trabalhar para 60 sacas por hectare, então vamos investir para 60 sacas por hectare. Então, tudo começa com interpretação, né? Então, interpretar, diagnosticar. Solo é a base da agricultura. O seu solo, produtor, né, colega produtor, é o maior bem que você tem, né? É o maior bem que você tem. Vamos falar assim, é a herança que você vai deixar para as próximas gerações. Então, é um estilo de vida. É um estilo de vida. É como se você pegasse, Kelly, um navio cargueiro e você mudasse a direção dele, né? Ele vai virar, Kelly, uma hora, mas não é do dia para a noite, entendeu? Ele vai virar, mas é lento. Então, o que você tem que ter noção? É o estilo de vida, você tem que cuidar do seu solo com o maior bem que você tem. Ontem foi o Dia Nacional do Meio Ambiente, Mundial do Meio Ambiente, né? Então, a gente tem que pensar sobre preservação. A gente tem, Kelly, o produtor,
ele tem um papel fundamental, Kelly, como preservação e sustentabilidade para o mundo, né? Você sabe a questão do crédito de carbono, de tudo isso que vai vir para o Brasil, né? Então, o produtor aqui no Brasil, principalmente aqui, que nós temos capacidade de produzir até 3 safras no ano, né? Ele tem uma capacidade e vamos falar assim, uma responsabilidade muito grande perante o mundo, que é a questão da sustentabilidade. Alimentar o mundo e ainda mais poder ter sustentabilidade aí, fornecer essa sustentabilidade para o mundo no sentido também de sequestrar carbono. Então, o produtor brasileiro é um herói, né? Ele está aí desbravando o Brasil, né, em regiões que ainda não se tem agricultura, como o nosso colega ali que está vindo da pecuária para plantar lavoura sem desmatar, né, Kelly? O produtor vai produzir sem desmatar, só pegar uma área degradada e transformar em agricultura. Olha que lindo a gente ver que o Brasil pode aumentar sua capacidade produtiva, verticalizar mais e também expandir para regiões ainda que ainda se pode, né, legalmente falando. Então, Kelly, eu agradeço o convite, de coração admiro muito o teu trabalho e todo mundo aí que precisar, a gente está por aí, tá? E eu estou muito feliz também de publicar meu livro mês que vem, eu, o Henry e o Rafael, a gente é em 3 autores, né? E a gente quer aí poder, cada dia mais, poder ajudar aí a agricultura brasileira. Com certeza, João, você já faz um belíssimo trabalho. Obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo livro. Assim que ocorrer a publicação, ou um pouquinho antes, conta pra gente que vou fazer questão de difundir esse trabalho inédito, feito com muita dedicação e carinho pela agricultura, pelo agro do Brasil. O Solo Fala, ganhos de produtividade com inteligência artificial. João Dantas, cofundador do Data Farm, recebendo muitos aplausos e parabenizações da nossa audiência pela cobertura do tema. Volte mais vezes, João, se cuide, tenha um ótimo ano. Foi um prazer conversar com você. Para você também, Kelly. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada pelos comentários. Curti todos. Seguimos juntos. Para quem perdeu, conteúdo disponível já no feed e também em todas as plataformas de podcast ainda hoje. Fiquem bem, se cuidem. Tchau.